Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Este clipe é o terceiro da série Como Empreender o Negócio Próprio com Sucesso em Período de Grave Recessão. Neste clipe especificamente, eu quero discutir com você sobre o custo de ser o dono do próprio negócio. Lembro-me que há alguns anos atrás, em um livro muito interessante com o título Ser Patrão, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, onde ele colocava toda a sua experiência, onde ele falava sobre todas as dificuldades, os problemas que ele enfrentou em diferentes frontes do negócio próprio. E, naturalmente, quando falamos sobre o custo, nós estamos falando da pesada carga que o empreendedor precisa carregar todos os dias, que muitas vezes esgotam a sua força física, a sua força mental e, sobretudo, a sua força espiritual. Lembro-me especificamente de um grande empreendedor que trabalhava intensivamente 16 horas por dia. Muitas vezes tinha que trabalhar sábado, domingo, e isso naturalmente lhe custava muito. Lhe custava o afastamento da família, o convívio da família. Afastava-se do crescimento dos filhos, como de fato aconteceu. Até que um belo dia, ele descobriu que ele tinha de pisar no freio se quisesse continuar vivo. Para a sua surpresa, e para a surpresa da família em especial, no período em que ele planejou para reduzir os seus esforços como empresário, ele faleceu sobre uma quadra de tênis. Ele teve um ataque cardíaco fulminante. Essa história é para você refletir, porque muitas vezes, pelo amor, pela paixão que eu defendo que você tenha pelo seu negócio, você não pode ir além da sua força física, mental e espiritual. E se você tentar ir, você fatalmente poderá passar por situação ou por circunstância idêntica. Portanto, se você deseja verdadeiramente se conduzir de uma forma correta, de uma forma equilibrada, balanceada, harmônica, eu sugiro que você saiba de antemão que o empreendedor tem muitas gratificações, é verdade, mas também a sua vida tem muitos custos. Empresários, empreendedores, geralmente, não têm férias, não tem descanso, não fim de semanas prolongado. E comumente, como já disse, eles trabalham de 16 a 18 horas todos os dias. Isso significa dizer que eles trabalham 7 dias por semana. Naturalmente que tem uma carga horária de trabalho muito intensa, que demanda de você determinadas pausas de tal maneira que você não venha a se sobrecarregar, de tal maneira que perca algumas de suas competências e também se torne um homem muitas vezes improdutivo. Eles sabem o valor do tempo. Eles sabem que eles não podem recuperar o tempo, que eles não podem comprar o tempo, que eles não podem vender, que eles não podem armazenar, não podem multiplicar, não podem diminuir. Ou eles usam ou eles perdem. Por quê? Porque o tempo é de extremo valor para qualquer indivíduo, principalmente para aquele que constitui o próprio negócio. A bem da verdade, ele não pode perder tempo. Ele não pode desperdiçar o seu tempo precioso. A questão terceira diz o seguinte: quem investe tantas horas de trabalho numa única atividade, certamente sacrifica muitos aspectos de sua vida pessoal, bem como alguns de seus prazeres. Muitas vezes também ele sacrifica os seus familiares por meio de um divórcio, de uma convivência com filhos, lazer, prática de esporte, entre outras questões. Então,
Se você deseja ser um executivo bem-sucedido, um empresário bem-sucedido em sua atividade, lembre-se que você tem de manter uma vida equilibrada. Você há de dedicar grande parte do seu tempo ao negócio, é verdade. Mas você tem de cuidar do seu corpo físico. Você tem que se alimentar bem na hora certa. Você tem que praticar exercícios. Você tem que dormir sonos repousantes. E durante essa sua longa jornada de trabalho, você necessitará fazer pausas de minutos, de meia hora e até mesmo de 1 hora, de tal forma que você descanse. Por exemplo, eu falo sobre mim porque acho que é um exemplo. Todos os dias, aquelas pessoas que visitam o meu escritório, aquelas pessoas que conduzem projetos de outplacement no meu escritório, os meus colaboradores sabem que impreterivelmente, do meio-dia e meio até 1h30 da tarde, eu estou dormindo na minha sala. Eu tenho um sofá muito apropriado para tirar uma soneca. E quando eu desperto dessa soneca de 45 minutos a 1 hora, eu fico totalmente renovado. E aí eu posso carregar o dia por mais horas, se assim eu desejar. Isso é sagrado, a menos que eu tenha um compromisso fora. Aí não dá para fazer. Mas em geral eu diria que 90% do tempo eu tiro uma soneca todos os dias na hora do almoço. Isso, como já falei, me faz repousar, me dá tranquilidade, me dá ânimo, me dá força para continuar no período da tarde. Você também, como empreendedor, você precisa cuidar da sua mente. Como? Renovando os seus conhecimentos, renovando a sua sabedoria, lendo bons livros sobre negócios, lendo bons livros sobre planejamento estratégico, sobre definição de objetivos, sobre delegação, recrutamento, treinamento de pessoas, finanças, controladoria, parte fiscal, para que você não venha comer na palma de um contador ou de um executivo de finanças ou de marketing ou de vendas. Daí porque o Henry Ford, lá no começo do século XIX, dizia que todo profissional deveria ter conhecimento de filosofia, de sociologia, de política, de economia, de administração, de tudo basicamente, de tal maneira que ele pudesse se conduzir no negócio com mais sabedoria. Então essa parte mental é importante. É importante também que você, como empreendedor, viaje. Vá para uma feira na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, em Moscou, na China, em qualquer parte do mundo. De tal forma que você tome conhecimento das novas tecnologias, das novas tendências mercadológicas, das novas modas, entre tantas e tantas outras questões, das máquinas, dos processos, etc, etc. E aí, tem um outro aspecto também que você não pode se descuidar como empresário, que é a parte social. Você não pode ficar trancado dentro da sua fábrica, só traduzindo, trabalhando. Você não pode ficar no seu escritório só trabalhando. Você há de sair para confraternizar com os seus amigos, com os seus concorrentes, com os seus fornecedores, com os seus clientes e até mesmo com os seus funcionários. Um outro ponto muito importante para a condução de seu balanceamento de vida é a sua capacidade para administrar as suas emoções. Principalmente quando você é surpreendido pela visita de um fiscal da Receita, do Estado ou do município inescrupuloso. Quando um leal funcionário seu lhe leva para a Justiça do Trabalho. E tantos outros problemas que você vai enfrentar todos os dias na condução do seu negócio. Principalmente quando todas as pessoas, ou quase todas, procurarão tirar proveito de você. Nessas horas você precisa ter muito equilíbrio psicológico para você se manter na sua integridade, de tal maneira que você haja com razão e não com emoção. E aí existe outro componente que não sei como você vai avaliar a minha posição, mas eu acho que é importante para todo homem de valor, todo homem em posição de destaque, todo empresário, cuidar das coisas da sua alma. Porque, como disse o Cristo,
Qual é a vantagem de você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E mais do que isso, quando você é um homem que tem valores espirituais, você comumente é uma pessoa de caráter. Quando você vê essa enxurrada de denúncias de corrupção envolvendo grandes empresários, você sabe que esses homens não têm caráter, que esses homens se dizem religiosos. Eles vão à missa aos domingos, mas na segunda-feira pela manhã, quando eles adentram em suas empresas, eles são verdadeiros demônios, são diabos. E é preciso que você tome consciência disso. A questão é, para você ser um homem espiritual, espiritualizado, que cuida das coisas espirituais, você não precisa ser um fanático religioso, não. Você precisa ter como princípio o temor a Deus, que é a base de toda a sabedoria humana. Uma outra coisa que eu acho muito importante é você, além de manter este equilíbrio, tentar fazer coisas que verdadeiramente acrescentem algo à sociedade. O seu exemplo, a sua liderança, a sua dignidade, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você trata os seus funcionários, porque isto fará uma grande diferença. E permita-me mais uma vez, pela 100ª vez, citar para você a sabedoria judaica. Se você nunca estudou o judaísmo, eu sugiro que você estude a sabedoria judaica e você verá o volume, a grandeza, a profundidade da sabedoria judaica. Algum tempo atrás, estudando o judaísmo, eu encontrei a história de um rabino que dizia que você, no futuro, quando se apresentasse diante do tribunal divino, o presidente desse tribunal ia perguntar para você, ia fazer para você 4 perguntas. 4, apenas 4. Ele não vai perguntar para você se você é brasileiro, se você é alemão, se você é chinês, se você é americano, se você é japonês, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo. Não vai perguntar se você é rico, se você é pobre. Não vai perguntar se você é um intelectual ou se você é uma pessoa medíocre. Não, ele não vai lhe fazer essas perguntas. Ele não vai também perguntar a você se você é um judeu, se você é um católico, se você é um protestante ou se você é um maometano. Não vai te perguntar. Ele vai te fazer 4 perguntas. Preste atenção. Primeira pergunta: como você administrou a sua casa e educou seus filhos? A segunda pergunta: como você administrou os seus negócios? De maneira ética ou de maneira antiética? Terceira pergunta: como você administrou a sua vida pessoal e a sua carreira? E por último, qual é o legado que você deseja deixar quando se for daqui para frente, para a eternidade? Você sabe? Você já pensou sobre essa última pergunta? Qual é o legado que você vai deixar? Você está educando bem a sua família? Você está administrando os seus negócios com ética? Você está administrando bem o seu lar? Até mesmo a sua própria vida pessoal, os seus negócios? Você escreveu um livro? Você escreveu artigos? Você ensinou numa faculdade? Você disseminou conhecimentos, valores? Qual é o legado que você vai deixar? Se você nunca pensou nestas questões, eu sugiro que, à medida em que você se prepara para montar o seu próprio negócio, você faça essas perguntas. Porque se a responder convincentemente hoje, certamente no futuro, quando você estiver diante do Supremo Tribunal Divino, você vai passar no teste da divindade e você receberá todas as glórias da eternidade. É bem provável que isso não faça sentido para você, mas não rejeite esse meu posicionamento.
pense sobre ele, reflita sobre ele, porque ele pode fazer uma grande diferença na sua vida hoje, no presente e também amanhã no futuro. Eu gostaria que você visitasse o site da Gutenberg Consultores, gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar os meus artigos, os meus livros, você vai encontrar outras entrevistas, você vai encontrar um minuto de sabedoria, você vai encontrar um moral da história, você vai encontrar uma série de boas informações para o seu autodesenvolvimento. Se você preferir, me manda um e-mail, me criticando, porque se você não me critica, eu não aprendo, me elogiando, me dando uma boa ideia para um clipe, porque somente assim eu poderei agregar maior valor a você, à sua família, aos seus amigos e à sua empresa. Se você, porventura, está pensando em fazer uma transição de carreira, ou se a sua empresa está ameaçando de uma demissão, eu gostaria que você considerasse usar os serviços da Gutenberg Consultores. Se você necessita de um coach, de um aconselhamento profundo, procure por mim ou pelo meu colega de trabalho, o seu Walter Ser, um homem que já foi presidente de várias organizações multinacionais e desenvolve um trabalho brilhante nessa área. Tenho também aqui comigo a senhora Denise, uma mulher competente, inteligente, que todos os meus clientes adoram com você, adoram conversar com ela em função da sua sabedoria humana. E toda a minha equipe estará pronta e preparada para lhe ajudar, porque aqui todos estão movidos pelo mesmo sentimento, o sentimento de servi-lo sempre. Portanto, pense sobre isso e peço também que, se você gostar desses meus trabalhos, que você os recomende para os seus amigos. Ficarei muito feliz com a sua indicação. Eu agora quero agradecê-lo pelo seu tempo, pela sua generosidade, e eu espero que você tenha muito sucesso se porventura abrir o seu negócio. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo no próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!